Olá, 45 municípios gaúchos registram problemas causados pelos temporais desta semana. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativa. 2 homens assaltaram uma ótica e joalheria no centro de Lajeado por volta das 8h40 da manhã desta sexta-feira. As informações dão conta de que a dupla chegou ao local, na rua Júlio de Castilhos, pedindo para ver joias. Sem esconder o rosto, eles anunciaram o assalto. Em uma ação rápida, os criminosos levaram joias do local e celulares das vítimas. A fuga foi em um automóvel Sandero. A Brigada Militar foi acionada e fez buscas. Imagens de câmeras de segurança captaram a ação e podem auxiliar a polícia a identificar os assaltantes. E um jovem de 19 anos foi assaltado por volta das 9h30 da noite desta quinta-feira no bairro Moinhos, em Lajeado. De acordo com o registro na delegacia, a vítima estava em uma parada de ônibus na rua Carlos Spor Filho quando foi surpreendida por 2 criminosos. Ele teve roubados carteira e celular. E uma caminhonete tombou em um acidente na noite da quinta-feira na localidade de Palmas, em Arroio do Meio. Foi por volta das 8h15 da noite. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o condutor de uma Ford F250 de Venâncio Aires seguia pela ERS 130 quando no quilômetro 89, para evitar uma colisão frontal com um veículo que seguia no sentido contrário, acabou saindo da pista e tombando na lateral da via. Segundo a polícia, o veículo sofreu danos de médio porte e o motorista de 32 anos não ficou ferido. 3 homens armados, encapuzados e usando capacetes assaltaram um mini-mercado no bairro São José na noite desta quinta-feira. Segundo a Brigada Militar, por volta das 7h40 da noite, os criminosos invadiram o local e renderam a proprietária do estabelecimento. Foram roubados R$ 500 do caixa, carteiras de cigarro e um notebook. Os autores do crime fugiram em 2 motocicletas. A Brigada Militar de Taquari, onde aconteceu esse assalto, fez buscas pela cidade, mas ninguém foi preso. E os motoristas que trafegam pela Rota do Sol devem ter atenção ao passar pelo quilômetro 77 da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Teutônia, houve um desabamento de terra na encosta da RSC 453, causado pelas chuvas dos últimos dias. A queda de barreira foi no sentido Teutônia-Serra. A guarnição foi acionada pouco depois das 8h da manhã desta sexta-feira para fazer a limpeza da pista. O fluxo do trânsito seguiu sem alterações. De qualquer forma, é importante que os motoristas se mantenham atentos. No estado, subiu para 45 o número de municípios atingidos pelas chuvas torrenciais e de granizo desde a última quarta-feira. Conforme levantamento da Defesa Civil, agora são 2.484 famílias afetadas, que representa 10.337 pessoas. Conforme informações das equipes da Defesa Civil que acompanham e orientam os municípios, 4 famílias de São José do Ouro que estão na casa de familiares são as únicas desalojadas no estado até o momento. O trabalho de vistoria e assistência continua nos municípios gaúchos. É importante que a comunidade fique atenta aos alertas e siga as recomendações. Qualquer problema ou informações podem ser repassadas pelo telefone 199. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul recomenda que, em caso de tempestades com raios, vento e granizo, a população permaneça em lugar seguro, com boas coberturas, feche portas e janelas e evite andar por locais abertos, bem como manusear equipamentos elétricos. Em caso de inundações, a orientação é evitar o contato com as águas da chuva, não dirigir em vias alagadas, não transitar em pontes submersas e ainda manter o cuidado com as crianças próximas aos rios. E é de extrema importância que as comunidades se previnam, saindo de suas casas quando necessário e informando quaisquer danos ou riscos. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colber. Olá, amigos! Uma importantíssima decisão foi proferida nesta quinta-feira pelo STF, decretando o fim das doações do financiamento de campanhas eleitorais por empresas.
A decisão protege a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício das funções públicas a serem exercidas. Até porque são os cidadãos que participam do processo político como votante ou candidato, e não empresas. O abuso do poder econômico compromete a legitimidade do processo democrático eleitoral. O financiamento de campanhas por empresas era o caminho por onde passa muito da corrupção no país. A decisão resgata o valor da representação dos cidadãos na democracia brasileira. O voto de cada brasileiro passa a ter o mesmo peso. É importante compreender que num regime econômico fundado no princípio do mercado, o dinheiro é rei e pode comprar qualquer coisa como o favor dos políticos, a legislação e as políticas públicas. A lógica desigual da economia mina a lógica igualitária de uma pessoa, um voto, minando a lógica da própria democracia e, num sistema democrático, a tomada de decisão eleitoral e governamental é baseada na participação, na deliberação e nos interesses de todos os cidadãos e não na riqueza de poucos. O financiamento privado de campanha permite grandes investimentos para retornos financeiros específicos na política pública, o que não se pode entender esse tipo de processo como democracia, pois ameaça a natureza igualitária da sociedade e da disputa política, além de desestimular novas lideranças. Por isso, temos que comemorar a decisão do STF, pois inibir a mercantilização no financiamento de campanhas eleitorais é nobre, é constitucional e é definitivamente democrático. Até a semana que vem. Obrigado, Dr. Colber. E veja a seguir, Lajeado abre licitação para recuperar iluminação pública.